diária, essa é minha missão de vida. A gente divide e todo mundo soma. Todo dia chega cliente no meu celular. Todo dia, todo santo dia, pelo menos uns 3 ou 4. O que eu faço? Eu poderia atender. E eu ganhar. E botar no meu bolso. Mas o que eu faço? Mando pro Max, mando pro Antônio, mando pra Jennifer, mando pro Eduardo, e aí vai. Por que isso? Para dividir, galera. E pra gente somar. É essa alguém tem que saber. Senão vamos. Qual é a nossa visão lá no futuro? Ser o maior escritório de atendimento online? O cara que não é do direito, sabe? Alguém tinha na ponta da língua também? Tinha na ponta da língua? Alguém tinha? Alguém mais? Levanta a mão se alguém sabia. Perfeito. Cara, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Todo mundo vai lembrar da frase lá da Alice no País das Maravilhas, né, galera? Aqui praticamente todos viram filme. Quem não sabe para onde ir. Então, assim, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Se a gente não saber onde é que a gente quer chegar, a gente vai se perder no meio do caminho. E qual é a visão do escritório? Ser o maior escritório do Brasil em atendimento online. Só que eu tive um insight de 2024 para 2025. Não adianta a gente estar no mesmo lugar. Por isso, para que a gente seja o maior em atendimento online, a gente tem que ter mais presença física. A gente ainda é muito offline. E em razão disso, esse ano, falava na reunião passada, que não estava aqui já terminou, não. Mas a reunião passada falava, ano que vem a gente tem um escritório aqui em Brusque, o ano que vem um em Balneário e um em Camboriú, e no outro ano a gente vai expandindo. Mas por que isso? Porque não dá para ser num lugar só o maior do Brasil em atendimento online, a gente tem que ter presença física. Se não ter presença física, a gente está perdido. A gente tem que estar em múltiplos canais, né? A gente tem que ter a presença física em Brusque, normalmente e preferencialmente nos municípios que tenham mais de 100 mil habitantes. A gente tem que marcar presença, porque ainda existe um certo receio, Luísa, do atendimento 100% online. Dá muito certo. Hoje, dos 300 contratos que a gente teve só no mês de dezembro do ano passado, tem noção do que é isso? 300 contratos a gente teve no mês de dezembro do ano passado. A hora que começar a cair esse dinheiro, eu vou para Dubai, vou fazer uma viagem. Não, brincadeira da parte. Mas assim, galera, é uma loucura o que foi o ano passado. Uma loucura. E mérito de cada um aqui, ó. Todo mundo bateu as metas no ano passado, foi muito massa. Então, veja só. Saber aonde a gente quer ir, mas tem um plano. Tem uma visão? Tem, mas tem um plano. Qual é? Cada vez mais a gente fortalecer essa parte aqui do atendimento online, mas também ter a presença física para ter aquele calor humano, né, Carielle? Atender um cliente Loas olhando no olho dele é diferente a gente atender o cliente online. Conta uma das experiências que tu teve para nós, se me permite, Carielle, de um dos clientes que tu foi na casa dar o presente. Teve algum que te marcou? Eu acho que o que mais marcou foi 2. Na verdade, todos eles foram ótimos, né? Mas teve um menino que a gente, inclusive, ganhou semana passada ali o benefício dele e a gente foi visitar. Foi eu e a Lara ali no ano passado, né? Chegando lá, ele já veio abraçar a gente, recepcionar, super querido. O menino, ele tem autismo. E o que mais marcou foi ele não ter uma cama pra ele. Ele dormia em cima de tijolos. E ele disse assim, quando a tia conseguir o meu dinheiro, eu quero ter uma cama. Ele queria dar Hot Wheels, né? Então a gente conseguiu na semana passada e agora ele vai ter a oportunidade de ter uma caminha só pra ele, né? E com conforto, né? Então foi uma que mais me marcou, assim, poder conhecer a criança pessoalmente e criar essa conexão. Pessoal, isso que a Carielle falou é no trabalhista, isso é no civil, mas isso é em todas as áreas. Isso acontece. E nós, enquanto operadores de direito, estamos aqui para isso.
transformar a vida das pessoas em algo positivo, em algo legal, ou pelo menos mitigar os danos. Às vezes não é a cama, às vezes não é a situação lá de alguma coisa que falta material, mas falta a coisa mais importante, que é a paz, para poder dormir tranquilo frente à situação de uma coisa jurídica que estava ali tirando a paz da pessoa e é resolvida. E às vezes isso é muito mais forte do que a ausência de algo material. É a questão psíquica que está atingindo a pessoa e ela não consegue resolver. E vem a gente, enquanto operador de direito, seja Larissa, seja Eduardo, seja o Max, vem nós e traz a solução para a pessoa e a pessoa volta à vida. É massa, né, Cariel? É massa, é incrível. Perfeito. Então, vamos lá. Pessoal, olha só. Não sei, mas vamos lá. Veja só, então vale a pena reiterar, né? A gente é o maior daqui, tá? Kemedy. Não tem nenhum escritório que nem o nosso aqui em São João, região. Brusque tem, Itapema tem, mas aqui a gente é o maior. Senti orgulho disso, tá? Aqui a gente é o maior e vai crescer cada vez mais, eu tenho certeza absoluta, digo isso sem medo de errar, tá? E, cara, quase uma década de história, Max! Uma década de história, 10 anos, velho! Caraca, mais velho que a Laura, o escritório. Meu Deus, isso é muito legal, cara, muito legal. E aquela parada, pessoal, a gente quer dividir para somar. Só que assim, para a gente dividir para somar, a gente tem que ter uma coisa em vista, Luísa, que é o seguinte: a sustentabilidade financeira. Tu ganha uma parte, Luísa, a Jennifer ganha uma parte, o escritório ganha uma parte, quem atende e fecha o contrato ganha uma parte, só que o que sobra para o escritório tem que ser o suficiente para ele sobreviver e reinvestir. Tem um cálculo matemático que diz que de tudo que entra, 40% tem que ficar no, 50% tem que ficar no escritório, senão ele não se paga, levando em consideração o risco do negócio. Então isso eu não tiro da minha cabeça. Isso Nelson Williams, isso Dr. Euro, advogados de grande gabarito, eles dizem isso. Cuida com a distribuição das porcentagens para que 50% fique no escritório, porque se 50% não ficar, o risco do negócio vai fazer tu quebrar. Então, a gente sabe muito bem, se a gente pegar lá a situação da divisão, 50% é tudo dividido, galera. Então, se hoje entra R$100, R$50 é distribuído entre nós. Isso eu digo com muita tranquilidade. Então, quando tu receber a tua porcentagem, seja qual for, e perceber que o valor, ele, cara, podia ser mais, ali está 50% de todo o valor distribuído, galera. É assim. Porque esse é o nosso primeiro, entre tantos outros diálogos que a gente tem. Essa é a nossa missão diária, dividir para somar, mas com um certo cuidado, sustentabilidade financeira. Por que o escritório quebra? Por que as empresas quebram? Porque elas não fazem a precificação. E se não fazer a precificação, não paga as contas aí, fodeu tudo, quebra. Fazendo tudo isso, existe a chance de quebrar o Eduardo, isso não fazer. Então, assim, tudo tem sentido com relação aos cálculos que a gente faz, tá, pessoal? Não é nada desarrazoado, é com base em pesquisa, com base em cuidado e principalmente curso e diálogo com pessoas que são bem maior e estão onde a gente quer chegar. Tranquilo. Ato contínuo. Pessoal, se me permite, vamos pegar a mão do outro, tudo de boa, pra gente fazer uma oração, para agradecer aí. É sério? Posso pegar essa coisa? Vou agradecer. Deus amado, muito obrigado por esta manhã, por todos nós estarmos aqui com saúde, todos nós estarmos aqui bem, nesse ambiente com cadeiras, café, tudo o que a gente precisa para ter um bate-papo muito legal, muito saudável. Pedimos a Ti agora, principalmente, sabedoria aos líderes, sabedoria àqueles que estão ali para aprender com os líderes, sabedoria peço a Ti, Senhor, para que eu consiga
conjuntamente com todos que estão aqui, sempre atuar de uma maneira idônea, falando a verdade e para fazer o bem para nós individualmente, intrinsecamente fazer o bem para nós, cuidar da gente, mas também nunca esquecer do nosso cliente e daqueles que estão ao nosso lado. Amém. Obrigado, tá, pessoal? Maravilha. Vamos ganhar. Só vamos... Eu acho que é Não. o Cadu que tá... Pode ser. Pessoal, se der, fazer um storyzinho aí, marcar na reunião, porque daí o cliente lá, que às vezes está vendo tu nos stores, fazendo com uma galera e a sala de reunião, ele diz assim, cara, não é só essa menina, não é só esse cara aí que está advogando, tem um monte de gente somando as forças com ele. Eu vou contratar. Porque não é só ele, não é só ela, é uma galera pra me ajudar. Eu tenho um grupo. Né, Vitor? E daí assim, cara, isso... Tu contrataria um advogado sozinho ou uma equipe de 16 pessoas? Eu contrataria a equipe de 16 pessoas, é natural. A gente confia mais em mais pessoas do que apenas em uma. Então, se puderem aí... Coloca na tela de pessoal Moraes Advocacias na Campo Forte. Ah, tá. Obrigado. Parece que... É porque eu acho que... Deixa É eu por causa do... Vamos lá. É É tudo um culpa... charme. Esse vermelho é um charme. Eu achei que tinha sido mudado mesmo. Ué, eles não ligou a luz aí? Nem ia ligar. Não ligou? Tu não sabe apertar o botão. Liga de botão ali. Ligar aqui? Não sabe Eu não queria estragar, de estragar Já essa estragou o telefone, já estragou a TV. Eu não queria estragar mais a luz. O chefe não sabe ligar. Não sabe ligar o botão. Sim. Vai tirar uma foto aí que tá na luz. Acho que foi melhor pra os stories da escura, gente. Bate na foto aí. Olha aí. Não. Ai, bem melhor. Ligou melhor. Se ninguém acordou, agora eu acordo. Tira uma foto assim, ó. É, Tira ali. Eu? É? Não vai... Ah, é pra tu ir lá na frente. tu lá na frente tirar. Tu tem que estar na frente. Ah, é? Ah, tá. É. Deus, pode dar um... Bota lá, tem 15 de Dá um... Vê se dá. 15 discípulos. Fala assim, olha aí. Você vai aparecer. Só tu não apareceu. Aí eu tô presa. Aí eu tô no meu telefone e a Vira foto. de Tinha lado. deitado no lugar. Deita o telefone. Vitor? Não. Assim. Assim, deita. Isso. Eu não tô aparecendo. Deu? 300 fotos. Só uma foto no stories. Eu vou dar uma tamanha na cabeça cada um. Deu certo? Como é? Colocar. Pode ser? Vamos lá então, pessoal. Pode. Vamos lá. Ato contínuo. Ai, amiga, tá ali na frente. Mas aí eu tiro o print, Show de mas bola. eu digo Tem foto assim. mais uns fios aqui em cima. Eu só troco a cabeça do Pega meu o lado lá. telefone. Perfeito. Aí eu Nossa, como que eu vou torcer? pronto. É, meus discípulos, Vivi. Mas não parece. Esse que tá aparecendo. Mas que bom que você falou isso. Tá muito seguro. Isso mexia pra nós. Lixia. Quer uma frutinha? Ah, eu quero. Todo mundo conseguiu postar? Obrigado, tá, Marcos? Postou lá, marcou? Aí, é o cara. Deixa eu tirar uma foto dessa. Ai, que quente. Então, olha só. Pessoal, vem cá comigo ó, só mais uns minutinhos aí, daí a gente já tá liberado e vamos pra missão. Sim. Então, veja só, pessoal. 2024 tínhamos algumas metas um pouco ousadas e 2025 continuamos com essas metas ousadas. Graças a Deus, 2024, em dezembro, conseguimos alcançar todos os objetivos, foi muito legal. A gente vai colher esses frutos provavelmente lá por outubro, novembro desse ano. Então, tudo plantado ano passado, a gente não colhe agora em janeiro e fevereiro. A gente colhe do meio do ano para frente, faz parte. Quem trabalha na advocacia é assim, ainda que o contrato seja pago. Quando o cliente paga um contrato, ele tem que ver algum resultado para indicar e para contratar de novo. Então a grana, ainda que o cliente pague imediatamente, o resultado, o lucro não é agora, Max. Todos os divórcios que a gente faz, todo o procedimento que a gente faz, seja administrativo, seja como for, não é ali que está o lucro.
O cliente que te contrata a primeira vez, não é só tu, não é só eu, é todos nós. O cliente que contrata nós a primeira vez, ele contrata por necessidade. O cliente que te recontrata, esse é cliente. O primeiro, cara, ele estava ali porque ele precisava. E a pergunta que a gente tem que fazer para nós é: quantos clientes que eu atendi e que me recontratou? Se de cada 10 não tem pelo menos um, alguma coisa está errada e tem que estudar sobre atendimento. E daí, eu sou o gato. Que vou te ensinar. Eu não entendo tanto de processo, mas eu entendo de atendimento. Isso é um anjo. Outras coisas, vai, tipo, um procedimento administrativo, deixo com quem sabe. A parte trabalhista processual, a doutora Larissa sabe, a questão envolvendo o procedimento civil sabe muito melhor do que eu, né, Max? Então, assim, cada um no seu quadrado. Só que, assim, se não está alcançando resultados, tem que procurar ajuda. Não está alcançando resultados no processo, me chama, vamos comprar um curso para te entender de processo. E se precisar, tudo junto, não tem problema nenhum. Tudo que a gente não sabe, a gente pode aprender. Não está conseguindo indicação, não tá meio estranho, conversa com os clientes, não fecha contrato, vamos trocar uma ideia. Tenho certeza absoluta de que eu posso ajudar, porque disso eu manjo. E sei, cara, a gente tem que saber no que é bom. E depois gastar mais energia ali para ficar cada vez melhor. Perfeito, então vamos lá. Metas ousadas para 2025, mas que são possíveis desde que a gente se ajude. Uma pessoa, 20 contratos, 20 protocolos por mês. Duas pessoas, 20 protocolos, 2 pessoas, 40 protocolos, 40 contratos por mês. Difícil? Diria, aqueles que não são ousados, é impossível. Nada é impossível para aquele que crê, Eric. Tem que acreditar no negócio, que vai ser possível. Vai ser possível. Pode falar. A questão dos protocolos, até que a gente conversou na sexta, né? Sim. Considerar o CDM. Sim, claro. Com certeza. Porque esse ano passado nada foi considerado. Por exemplo, doutora Larissa, o que é considerado? Cara, um parecer é um protocolo. Tu recebeu, porra. Então, às vezes, a gente está fazendo e nem sabe. Isso, então, vamos mudar. Às vezes é ausência de conhecimento, a ausência de meta batida. Então, daí o que fiz? Sexta-feira criei manual, o que é protocolo? Daí depois eu vou enviar para todos os líderes, para considerar o que é protocolo efetivo, não só protocolo judicial. O Eduardo já tem cuidado de fazer assim, né? Protocolo no ADM, manda o comprovante. Ele tem que ser considerado protocolo, Claro, porque se o cara vai na PVC e passa e a gente vai ganhar, isso aí é lógico. E ainda que não passe, é um protocolo também. Show de bola, perfeito. Agora, perfeito. Grosso não, direto. Isso. Galera, olha só. Então, pessoal, daqui a pouco muita gente aqui tá batendo a meta e não sabe. Só vamos tornar isso mais esclarecido e de uma maneira bem objetiva. Para dirimir as dúvidas, fiz lá na sexta-feira, hoje, depois da reunião, ou no máximo de tarde, mando ali para os líderes a situação do conceito, do que é protocolo, o que não é. Pra gente olhar assim, cara, show de bola. Ou às vezes o cara olha, meu Deus, nunca vou bater essa meta, mas já tá batendo em mim, sabe? Então, meta para 2025. 20, sozinho, protocolo, 20 contrato. 2 pessoas, 20 contrato, 20 protocolo. O lead não faz parte da equipe. Então, por exemplo, tu, William. Tu, William, abastece. Então, a equipe é o Eduardo e a Vitória. Tu ganha sobre o resultado que tu entrega para eles, né? Tu não faz parte da meta com eles, né? É eles dois ali, a equipe do previdenciário. Não que tu não tenha equipe, né? Tu é minha equipe. Melhor Então, equipe. o lead tem que fechar quantos contratos? Mais de 40. Não tem tá. limite. Não, porque eu O Thiago esses dias, doutor, eu vou te ver a meta, 20. Vai sair? Feliz da vida. O resto do mês eu tô livre. Não, vou Vai trabalhar ter a mais. meta do quinto dia. Só que vai. Provavelmente Só foi 20. aumentou a meta daí. Provavelmente foi 20 com mais qualidade do que 40. Sim. Cara, assim, uma coisa que o Eduardo sempre fala e eu dou 100% de razão pra ele. Não é e nunca vai ser e nunca foi quantidade. Não é quantidade, é qualidade. Mas a gente tem que ter números.
porque os números não mentem. Então é quantidade. E temos uma situação aqui no escritório e nos escritórios que demandam ações de risco. Infelizmente, meio a meio. Então, nesse sentido, entrou com 40, perdeu 20. Ou não vai fazer acordo, ou tem obstrução processual, demora. Então, assim, qual que é a ideia? A gente sempre faz uma perspectiva de que metade perde, então tem que ter esses números. Tem que ter esses são os números mínimos, né? Baseado não no que eu sempre digo. Não é no que eu estou pensando, né, William? É no que os escritórios grandes fazem e que a gente utiliza como paradigma para nós. A Constituição do Brasil, as Constituições, as leis. A lei ela não vale nada, cara. Eles copiam de quem fez e deu certo. E o que a gente faz, a gente copia de quem está fazendo e está dando certo também, né? Para usar isso como paradigma. E, claro, a gente está aqui aberto ao diálogo para ver se isso não está dando muito certo, a gente muda aqui os eixos, né? Mas nada mais tranquilo para a gente do que copiar o que está dando certo e querer inventar a roda. Vamos inventar a roda para quê? Os caras estão fazendo, estão dando certo, fazer parecido. Então, assim, os números por quê? Porque, em média, 50% perde. E isso é o que a gente percebe os outros escritórios estão fazendo. Dá para fazer muito mais. E uma coisa, galera, assim, isso soou no meu coração hoje, quando eu estava tomando café, às 6 da matina, num restaurante lá. A moça perguntou, meu Deus do céu, daqui um dia tu abre um restaurante para nós, né, Moraes? Ela já sabe até meu nome. No café que tem em Tijucas. Olha só. Galera, Max, Eduardo, o Vitor. Cara, nem todo dia a gente tá bem, tá, pessoal? Não é todo dia que a gente tá bem. A gente fica doente. Eu mesmo, agora eu tô falando, mas ontem eu nem conseguia falar quase de manhã. Não é sempre que a gente tá bem. Ou às vezes eu fico pensando, cara, qual o número de dias que eu tô bem, que eu tô mal? Cara, eu penso que ali uns 60%, 70% eu tô bem, os outros 30% ou talvez mais eu não esteja mal. Não é porque eu quero estar mal, cara, é porque a gente é ser humano, meu. Às vezes o pai da gente fica doente, às vezes a gente toma um resfriado e fica bom. Esses dias eu fui fazer um teste, toma banho gelado, aumenta a imunidade. 7 dias tomando gelado pra morrer. Quase morri, cara. O cara que falou isso, se eu pegar ele já era. O cara chegou o 7º dia de banho gelado, cara, eu quase morri, velho. Então assim, mas aonde eu quero chegar com isso, Eduardo? Cara, não é todo dia que a gente tá bem, Eduardo. Mas olha aqui, ó. O dia que tu estiver bem, cara, faz mais, Eduardo. Faz mais. Tá bem naquele dia, aproveita, cara, todos os segundos do dia, Eduardo, para compensar o dia que não vai estar legal. Então tá bem naquele dia, cara, aproveita o momento do almoço, aproveita aquele momento que surgiu uma folguinha, aproveita para ligar para um cliente, para mandar um feliz aniversário, aproveita para ali tu fazer uma poupança, Max, porque dali uns 2, 3 dias, o dia inteiro, às vezes a gente não consegue produzir. Não é porque a gente não consegue produzir, porque a gente não quer. É porque a gente é ser humano e é sensível, e um dia tá bem e o outro dia tá debilitado por questões psíquicas, que a gente tá preocupado com a mãe, tá preocupado com o pai, com o namorado, noivo, marido. Então assim, por isso que quando a gente estiver bem, Luísa, a gente tem que dar um pouquinho mais para compensar aqueles momentos que no segundo dia a gente vai estar adoentado, vai estar um pouco ferido. Isso faz parte da vida da gente, mas o insight é, cara, aproveita quando estiver bem, aproveita quando a energia estiver massa e devora cada minuto para fechar o contrato. E Deus vai ganhar por isso. Brincadeira, pessoal. Você... Todo mundo. Só tu entendeu que ninguém entendeu nada. Eu entendi. Não. Alguém não entendeu? Eu entendi. Ah, também se não entendeu não vai falar, né? Se não entendeu não vai falar. Mas assim, cara, de coração. Por que eu digo isso? Porque nesses últimos 3 dias eu tava tão mal, cara. Tão mal. Que o cara não conseguia dar atenção pra lá, ó. Tipo, domingo eu fui lá... No sábado eu fui lá ver o curso
E, cara, eu não conseguia prestar atenção no curso, porque eu não estava bem. Ontem, com a Laura, eu não estava bem, eu não conseguia dar o meu melhor para ela, não conseguia brincar com ela. Ela cantou a música da Xuxa, eu já me perdi na letra da música da Xuxa. E assim, porque eu não estava bem, cara. E a vida da gente é assim. Quando a gente está bem, a gente tem que dar um pouquinho mais. Quando a gente está mal, a gente se recupera e naquele momento a gente não consegue entregar. Então vamos aproveitar os momentos, Eduardo, que a gente está bem, cara, para ser realmente ali extraordinário. Porque num outro momento vai estar se recuperando e alguém vai estar ali para te ajudar. E esse alguém pode ser eu, esse alguém pode ser pai, pode ser mãe. Arruma o fio, acho que É o fio? tá dando ruim. Tá. Sexta tava ótimo. Tá, vou fazer o seguinte. Vamos desligar. Tá, Vira resolvido. o computador pra cá se livre. Ah, é verdade. A Jennifer vale por 10. Então, veja só. Galera, então, ato contínuo. Quem aqui lembra os valores do escritório? Fala pra nós. Cortesia, agilidade, transparência e estratégia. Sabe quando a gente engole soluço? Obrigado, tá? Obrigado pelo cuidado. Eric, obrigada por se envolver, cara. Obrigada por se entregar, cara. Mano, assim, ó, eu quero dar aqui, faço questão, galera, da gente dar uma salva de palmas para uma dupla e para o Eric. O Eric, a gente sentou quando a gente começou e eu estabeleci para ele ali alguns objetivos que eu disse para ele: Eric, olha aqui para mim, cara, eu quero que tu faça uma coisa. Se tu não consegue, não promete. Mas se tu prometer, cumpra, cara. E daí eu mostrei lá uma lista com um monte de coisa pra mim. Aí eu fiquei assustado. E eu disse assim: cara, tu consegue. E ele... Eu Consigo. consigo. Obrigado. O Eric alcançou o objetivo quase impossível para alguém que cuide de marketing, tá? Eu sei o quanto é difícil, Eric. Convencer as pessoas a fazer uma foto, convencer as pessoas a fazer um vídeo. Eu tenho certeza absoluta, mas absoluta, que não foi só as 8 horas. Não sei quantas horas foi, mas não foi só as 8 horas. Tenho certeza absoluta. E depois, a dupla aqui, do Vitor e do Antônio, conseguiram aí alcançar a situação dos protocolos, conseguiram alcançar os contratos, passaram um pouquinho além. E assim, quero pedir para vocês, pra gente dar uma salva de palmas para essa galera. É algo difícil, cara, realmente difícil, e que a gente faz questão aqui, de uma maneira pública, dizer obrigada, Eric, obrigado, Antônio, obrigado, Vitor. Vitor, eu vou te perguntar uma coisa, cara. Por que tu não fica doente, velho? O cara nunca chegou atrasado, nem faltou até hoje. Não. Qual o segredo? Bem dificilmente. Qual o segredo? Imunidade alta? Imunidade alta. Cara, não. Assim, a loucura, tá? Porque assim, eu já perdi as contas de quantas vezes eu cheguei atrasado, já perdi as contas de quantas vezes fiquei doente e tive que me ausentar. Mas assim, cara, só que assim, olha aqui, ó, pessoal. Ô, galera, tu ficou doente, cara. Eu sei que tu ficou. Teve dias que tu não podia trabalhar, mas tu veio sem poder. Essa é a verdade. Ou eu tô errado? Sim, não, tá certo. Então assim, eu não tô dizendo que alguns de nós aqui tiveram que se ausentar porque quiseram. Não tô dizendo isso com esse objetivo. Mas tô dizendo que quem vai um pouco além merece ser lembrado, cara. Merece ser lembrado. E fica aqui registrado o meu agradecimento, tá, ao Vitor. Ou é só as primeiras semanas? Não, mas assim, cara, parabéns. Já, né? Já. Então, estendo aqui também o William, assim, pessoal, quero deixar aqui registrado uma situação. E coloco isso para render um elogio, tá? A ti, tá, William? Lembro que conversava chegou a segunda semana de janeiro ali, e o William estava ali com uns resultados ali que estavam me preocupando um pouco, e tivemos uma reunião
muito legal, trocamos ali algumas figurinhas e era impossível para mim alcançar determinado resultado. E Deus disse assim, cara, então vamos fazer o seguinte, ó. Esse aqui é um resultado possível para mim, tá, o William. Vamos alcançar pelo menos ele. E ele disse para mim, Moraes, eu vou alcançar isso aqui. E Deus disse assim, William, a gente tem que pensar em algo dentro do possível. Porque se a gente pensar algo que é impossível, a gente se frustra. Tá, então tá, Moraes. Ele alcançou o impossível, né? Então, assim, às vezes não tem a ver com a meta que o líder estabelece. Tem a ver com a meta que a pessoa estabelece para ela. Obrigado, mas tu é o cara, tá? Realmente foi extraordinário. Não, tanta verdade, eu te falei, cara, não faz isso, velho. Isso aí não dá. Mas foi lá e alcançou o extraordinário. Parabéns, tá? William, de coração, tá? Beleza, então vamos lá. Seguindo lá a situação do nosso bate-papo, né, o pessoal. E aqui, só abordar mais 3 pontinhos aqui bem rápido e já vamos posso pegar eles? Não tem bateria. Já Tá funcionando. Obrigado. Então vamos lá. Só mais 3 pontinhos aqui pra gente encerrar, ó, pessoal. Vamos lá. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês a respeito aqui da parada da cortesia, que é o seguinte. Bem tranquilo a gente identificar os nossos valores, que é atender o cliente com carinho, a gente não deixar o cliente esperar, a gente, cara, não mentira, cara, tem perna curta, vão descobrir e não dá para mudar de vida mentindo. Não dá. Se não cuidar com a mentira, ela vai te destruir. E até os 26, até os 30 anos, a gente é um eterno mentiroso. Então, se tu não tem 30 anos ainda, infelizmente, tem uma grande chance de tu ser um baita mentiroso, uma baita mentirosa. E não é porque tu quer, porque essa é a natureza humana. Se tu não é assim, tu é uma exceção à regra. E pode ter um monte de exceção aqui. Eu não entendo, eu não conheço cada um aqui pessoalmente, intrinsecamente a sua vida. Mas uma coisa é fato, é estatística. Antes dos 30, a gente é um mentiroso do caralho. E se alguém não falar isso, a gente não aprende que a mentira tem perna curta e ela vai impedir que tu alcance o sucesso. Então, não minta. Cuida com isso, tá? Antes dos 30 a gente é. Tem exceção? Tem. Mas via de regra é. Então, a galera que é antes dos 30 que cuida. Se precisar, procura tratamento. Poderia ser motivo de tristeza, mas não é. Eu era um mentiroso do caralho. Mentiroso do caralho. E sabe o que eu tive que fazer para parar? Tratamento, Thiago. Tem noção do que é isso? Fazer tratamento para parar de mentir, porque eu acreditava na minha própria mentira, velho. Olha só que tristeza. Até eu entender que isso é uma doença. E se a gente não tratar, isso vai impedir da gente alcançar a riqueza e o sucesso. Então, muito cuidado nesse tema de 30 com relação a isso. Se precisar de ajuda, bem tranquilo. Conheço alguns profissionais, inclusive aquele que me ajudou, tá? Eu passei dos 30 sendo mentiroso. Um pouquinho mais além. Já foi um pouco. Mas por quê? Porque era uma doença. E a doença, se ela não for tratada por um profissional, ela impede o sucesso da pessoa. Perfeito. Então, vamos lá. Galera, olha só, com relação aqui à cortesia, o Max esse dia chegou pra mim e olha só que massa. Cara, eu achei muito legal aquela história. O Max chegou aqui pra mim e disse assim, Moraes, cara, fui numa loja ali comprar um sofá, os caras me atenderam, peguei e fui embora. Fui lá numa outra loja, cheguei lá naquela loja lá, o cara me atendeu de imediato. Me perguntou o que eu queria. E daqui a pouco contou uma história de 2 sofás que tinha lá, um era 1.000, o outro era 3.000, mas era só para ter um gancho lá para comprar 1.000 e não de 3. Cara, pensa num cara massa. E trocamos uma ideia, aí comprei o sofá e fui embora. Depois que ele contou toda a história, eu perguntei para ele, Max, tu viu que tu não falou o nome da loja? Ele falou a história. Qual é o aprendizado, Max, disso?
não basta ser ágil. O que conecta as pessoas com a gente são as boas histórias. Eduardo, tu que atende muito, doutora Larissa, tu que atende muito, Jennifer, Antônio, todos nós aqui, sem exceção, mas sobretudo aqueles que atendem. O atendimento que não tem uma história para o cliente, ele não vai lembrar de ti. Que nem foi com o Max. O Max falou a história com emoção, cara. Mas tu falava do vendedor como se fosse um herói. Tu não falava da loja, velho. Faz isso com o teu cliente, Max. Faz isso com o teu cliente, Eduardo. Escreva as histórias num papel. Escreva. O que conecta é as histórias. Tem que fazer boas perguntas, claro. Tem que entender da parada, isso é o mínimo. Isso é o mínimo, né? Pelo amor de Deus. Se não entender da parada que tá fazendo, aí me chama e vamos comprar um curso. Para entender ali do que faz, que é auxílio acidente, que é o LUAS, que é vínculo de emprego, que é direito de família. Tem dúvida sobre o procedimento? Cara, o entender o procedimento é o mínimo. É o mínimo. Isso a gente nem entra no mérito, tem que entender e pronto. Daí depois tem a questão envolvendo o que daí o advogado ou o profissional de direito acha que não precisa, que é entender de atendimento. Que realmente fecha o contrato, cara, são boas perguntas, mas sobretudo uma bela história. As histórias conectam as pessoas. Então assim, eu peço carinhosamente para vocês, tenham na ponta da língua, gente, belas histórias, para que como o Max, ele veio aqui e falou só da história, não falou da loja. O cliente ele tem que sair aqui do nosso escritório lembrando da nossa história, não do escritório. Porque escritório tem mais de 50 aqui em São Paulo. Advogado tem mais de 2 milhões no Brasil. O que vai diferir esse escritório de qualquer outro escritório não é o escritório, muito menos o advogado. O que vai diferir é a conexão com uma história que entra no íntimo do nosso coração e nunca mais esquece, cara. A gente não esquece a porra da história, cara. É loucura, loucura, loucura. Queime do céu, uma boa história pode mudar a vida da pessoa. Uma boa história. Sempre foi e sempre será. E hoje é. O que conecta são as histórias. Elas são espetaculares. Tanto é verdade que tu não lembrou o nome da loja. O que mais me encantou aquele dia, Max, foi que tu não falou o nome da loja. Em nenhum momento. Tu disse assim, sabe aquela loja próximo da Cris? Aquela loja ali onde é que tem o posto, perto da ponte? Falou bem assim. E depois eu fiz questão de não perguntar o nome da loja. E até hoje eu sei porque daí é perto da Cris, nem sei qual é. Mas mas é a casa ali. Então assim, pessoal, cara, a cortesia, o atender bem é importante. Cara, a gente ter agilidade para atender o cliente é importante. O cara ser transparente é importante. A estratégia, sobretudo, é muito importante. Mas assim, dessa reunião de hoje, eu pediria para vocês guardar no coração de vocês uma só informação para sempre. Não apenas para o nosso dia a dia enquanto operador de direito, mas para nossas relações com os nossos familiares, com os nossos amigos. Tenham belas histórias. Jesus Cristo escreveu tudo em parábola e não é à toa. Porque o que conecta são realmente as histórias. Tranquilo, pessoal? Então a mensagem de hoje é no seguinte sentido. Tenham belas histórias verdadeiras. Não mente a porra da história. Tem que ser uma história verdadeira. E daí tem um monte. Não tem uma história? Conversa com outro advogado para entender uma história. Não tem uma história que viveu? Conversa, me chama para trocar uma ideia. Eu tenho um monte de história, cara. E todos nós aqui temos um monte de história. E com histórias a gente vai fazer com os clientes, eles realmente tornam aquele entendimento algo memorável. E lembre depois de nos indicar para parentes, amigos
e não esquecer nunca mais a gente, tá, pessoal? Dessa forma, eu encerro aqui a estação do meu discurso e coloco aqui o Eduardo na fogueira. Então, o Eduardo vai fazer 2 coisas para nós, para a próxima reunião, tá? Ele vai elaborar conjuntamente com a estação do Eric. Acho que tu não sabia, né, Eric? Não tô sabendo nada. Mas tá fazendo. A gente tem aí 9 anos de história e até hoje a gente está num mundo meio turbulento ali, de cada um fazer de uma maneira. O Eduardo assumiu o compromisso, obrigado, tá, Eduardo? E daí eu peço a ti, Eric, carinhosamente, para te dar um auxílio para ele para fazer 2 coisas. O primeiro é estabelecer bem as regras relacionadas a como a gente escrever. Qual a letra, qual o espaçamento. Cara, e vamos todo mundo seguir igual. Tá uma bagunça lá. Eu escrevo de uma maneira, eu escrevo de outra. Cada um faz de um jeito. Vamos padronizar. E também a questão do layout, né? Que isso tu entende daí melhor que nós, né, o Eric? Daí a questão ali do logo, etc. Então vocês 2 unem as forças. E então a semana que vem o Eduardo vai aí trazer essa ideia para nós. Depois da reunião da semana que vem, vamos padronizar e todo mundo fazer igual. Mês que vem, a próxima reunião. 40 dias, 5 dias. Vamos ver que dia você vai passar a reunião pra ele, cara. Da data, você vai contar. Isso. Daí, Acho que é dia 3. Carnaval. Isso. É porque dia 1º vai ser no sábado. Perfeito. Ato contínuo, olha só o Canieri. Ato contínuo, Antônio. Dia 10, então. Isso. Dia 15. Foi na primeira 17, reunião do ano que era pra te fazer e tu não pôde, ou foi lá em dezembro? Foi em dezembro, né? Foi nessa. Dezembro. Na última. Dá pra ti bater um papo com nós depois do Eduardo? Fechou. A doutora Larissa tá pra fila, né? Doutora Larissa, a gente acabou... Não? Pode deixar o Antônio depois. Não, daí depois do Antônio. Pode ser? Então, então, na sequência, Eduardo vai fazer uma apresentação para nós aqui. Larissa, depois o Eduardo, depois o Antônio, depois a Larissa. Temos aí os... Cara, o ano tem 12 meses. Já foi 4 até a Larissa. A gente tem mais 8. E daí fica a indagação se algum de vocês aqui tem alguma coisa para falar para nós que vocês pensem pode agregar para a situação do nosso dia a dia enquanto operador de direito para a gente bater um papo. Se não quiserem se manifestar agora, não precisa, mas depois me chama no privado para a gente bater um papo, porque às vezes, Kemri, o que tu vê pode ser aquele detalhe que falta para a gente, ó, voar. Às vezes aquele detalhe que tu tá vendo, Thiago, é o que falta para nós, para a gente voar. E tá aqui o espaço à disposição de todos nós, para que a gente faça a primeira coisa que é, se errar, se equivocar, que isso seja entre nós, cara. Seja entre nós aqui batendo papo. Porque depois com o cliente, depois com o juiz, daí o bicho pega. E o erro daí pode custar caro. Pode custar caro. Porque a gente vai se ajudar e todo mundo vai vencer aquela possível situação que ia acontecer. Mas aqui é o momento, Max, da gente errar, aqui é o momento da gente ficar um pouco perdido, aqui é o momento da gente dar risada e um ajudar o outro e crescer enquanto operador de direito. Lá no processo, a brincadeira lá custa caro. Aqui é a oportunidade da gente realmente crescer. E se errar, se equivocar, não tem problema. Segue o baile, a gente está aqui para crescer, sem problema nenhum. Para encerrar daí, ó, só um minutinho. Pessoal, guardam essa informação aqui, que ela é muito legal. A gente nunca vai estar pronto, Eric. Carieri, a gente nunca vai estar pronto. Nunca a gente vai estar pronto. Por que que a gente nunca vai estar pronto? Porque o nosso coração, o íntimo da nossa alma, ela sempre vai dizer alguma coisa. Cara, mas tu não está preparado. Tu não está preparado. Sempre a gente vai se auto-sabotar. Coloca na agenda e faz coisa. Porque senão, a vida inteira, o nosso inconsciente, o nosso subconsciente vai nos sabotar. E vai impedir que a gente faça alguma coisa para alcançar o extraordinário. Porque a gente não quer ficar numa situação desconfortável.
enfrenta. Não apenas aqui o bate-papo, mas em qualquer outra coisa. E daí, quando tu começar a enfrentar o medo, vira o jogo. Se já estava tendo sucesso antes, agora o negócio vai... As pessoas vão começar a dizer, cara, me ensina esse negócio aí. Me ensina. E sempre tem alguém observando a gente, tá, pessoal? Sempre tem, é só a gente não parar, tá? O que tu está fazendo, Thiago, as pessoas estão te olhando e estão se espelhando em ti. William, o que tu está fazendo, as pessoas estão te olhando e se espelhando em ti. A mesma coisa do Vitor. Então, o que a gente tem que fazer? É não parar e cada vez enfrentar mais os nossos medos. Certinho? Alguma observação, pergunta? Simbora lá, então? Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês e vamos ganhar dinheiro. Vamos para a missão do dia. Meu Deus, vai ficar bem. Ganha.